eu descobri que meu filho havia me bloqueado no WhatsApp quando tentei mandar uma foto do bolo de fubá que ele sempre gostou desde criança. A mensagem não entregou. Não apareceu nem as 2 marquinhas cinzas. Só um único risco, frio, definitivo. Fiquei olhando para aquela tela, sem entender direito o que estava acontecendo. Tentei ligar, a chamada caiu direto na caixa postal. Tentei de novo, mesma coisa. Foi ali, naquele silêncio eletrônico absurdo, que eu percebi. Meu filho não queria mais falar comigo. Meu próprio filho. O menino que eu carreguei no colo durante noites inteiras quando ele tinha febre. O menino que eu embalei cantando baixinho quando ele tinha medo do escuro. O homem que eu criei praticamente sozinha tinha me apagado da vida dele. Tinha me bloqueado como se eu fosse uma vendedora insistente, uma estranha inconveniente. E o pior de tudo, naquele momento eu ainda não fazia ideia de como essa decisão dele ia se voltar contra ele mesmo de um jeito que nenhum de nós poderia imaginar. Meu nome é Vera Lúcia dos Santos, tenho 56 anos. Nasci e me criei em São Paulo, no bairro do Ipiranga, numa família simples de 5 irmãos. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Aprendi cedo que nada vinha de graça, que tudo precisava de esforço, de luta, de persistência. Hoje moro sozinha num apartamento pequeno de 2 quartos em Vila Mariana, alugado, no 3º andar de um prédio antigo sem elevador. O apartamento é simples, mas é meu refúgio. Tenho meus móveis, minhas plantas na varanda, minha cozinha organizada do jeito que eu gosto. Trabalho como auxiliar administrativa numa escola municipal há 15 anos. Acordo todo santo dia às 5h30 da manhã. Tomo meu café com pão e manteiga, pego o metrô lotado na estação Santa Cruz às 6h30, chego na escola às 7h15, volto para casa às 6 da tarde, com as pernas doendo, o corpo pedindo descanso. Mas sempre fui assim. Sempre trabalhei, sempre me virei. Nunca esperei que ninguém fizesse as coisas por mim. Criei meu filho, o Lucas Gabriel, praticamente sozinha. O pai dele, o Marcelo, saiu de casa quando o menino tinha apenas 5 anos. Disse que não aguentava mais a responsabilidade, que se sentia preso, que precisava viver a vida dele. Sumiu no mundo. Foi embora para o interior de Minas Gerais com uma mulher que conheceu num bar. Nunca mais deu as caras. Nunca mandou um único real de pensão. Nunca ligou no aniversário do filho. Nunca quis saber se o menino estava bem, se estava comendo direito, se estava estudando. Simplesmente desapareceu. E eu fiquei ali, com um menino pequeno, um emprego que mal pagava as contas, um aluguel atrasado e uma geladeira vazia. Mas eu não desisti, não desmoronei, não sentei no chão para chorar, esperando que alguém viesse me salvar. Eu me levantei e fui à luta. Comecei a acordar de madrugada para fazer marmita. Fazia 20, 30 marmitas todo dia. Vendia na porta da fábrica de autopeças ali perto de casa. Levava o Lucas comigo, ainda com sono, de mãozinha dada, esperando enquanto eu entregava as quentinhas para os operários. Ele ficava sentadinho num banquinho, quietinho, olhando tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Eu lavava roupa de ganho para os vizinhos. Passava roupa, costurava, fazia bolo por encomenda, inventava um dinheiro aqui, outro ali, juntando centavo por centavo, só para garantir que ele não passasse necessidade, que tivesse um prato de comida quente todo dia, que tivesse um tênis novo quando o velho ficasse apertado, que tivesse caderno, lápis, uniforme da escola. Eu abri mão de tudo, de sair, de namorar, de comprar uma roupa nova para mim, de ir num salão de beleza, de ter um momento de descanso. Tudo era por ele, cada centavo, cada minuto, cada gota de suor, tudo por ele. E o Lucas cresceu bonito, saudável, inteligente. Era um menino educado, respeitoso, estudioso, tirava notas boas na escola, ajudava em casa, nunca me deu trabalho. Eu olhava para ele e sentia um orgulho imenso, uma sensação de que todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a solidão tinham valido a pena. Ele conseguiu entrar numa escola técnica estadual, fez o ensino médio com curso de administração integrado, passou no vestibular da USP, entrou na faculdade de administração. Eu chorei de alegria no dia que o resultado saiu. Meu filho na universidade pública, meu filho com um futuro pela frente, meu filho realizando os sonhos que eu nunca pude realizar. Durante a faculdade, ele arrumou um estágio numa empresa de logística. Era longe, na Zona Oeste, mas ele ia todo dia de ônibus e metrô. Levava 3 horas de ida e volta, mas não reclamava. Dizia que era uma oportunidade que precisava aproveitar. E eu concordava.
incentivava, fazia comida para ele levar, porque sabia que ele não tinha dinheiro para comer fora, lavava a roupa dele, passava, cuidava de tudo em casa para que ele pudesse focar nos estudos e no trabalho. Quando ele se formou, foi efetivado na empresa, virou analista, depois coordenador. O salário melhorou, ele saiu de casa, alugou um apartamento pequeno mais perto do trabalho. Eu senti um aperto no coração, mas fingi que estava tudo bem. Disse que era normal, que fazia parte, que ele precisava da independência dele. E era verdade. Mas mesmo assim doía. A casa ficou vazia, silenciosa demais. Eu voltava do trabalho e não tinha mais a voz dele me cumprimentando. Não tinha mais o cheiro do perfume dele no banheiro. Não tinha mais as coisas dele espalhadas pela sala. Era só eu e o silêncio. Mas eu tentava não pensar nisso. Tentava me ocupar. Continuei trabalhando, saindo com as amigas de vez em quando, fazendo meus bolos por encomenda nos finais de semana. Mantive minha rotina, minha vida. Tentei não depender emocionalmente dele. Não queria ser aquela mãe sufocante, grudenta, que não deixa o filho crescer. Queria dar espaço, respeitar as escolhas dele, mas no fundo, eu sentia falta, muita falta. Foi mais ou menos nessa época que ele conheceu a Jéssica, uma menina bonita, simpática, de família estruturada. O pai dela era gerente de banco, a mãe professora universitária aposentada. Ela trabalhava como nutricionista numa clínica no Itaim Bibi, classe média alta, bem diferente da gente. Lucas me apresentou ela num almoço de domingo lá em casa. Ela foi educada, cortês, elogiou a comida, conversou comigo, fez perguntas sobre meu trabalho. Pareceu uma boa menina. Eu fiquei feliz. Achei que finalmente meu filho tinha encontrado alguém legal. Alguém que ia cuidar bem dele. Eles namoraram por 2 anos e depois se casaram. O casamento foi numa chácara em Cotia, num sábado de tarde ensolarado. Tinha mais ou menos 100 convidados. A maioria era da família dela. Amigos do casal, colegas de trabalho. Do meu lado tinha eu, 2 irmãos meus, 3 primas e algumas amigas do trabalho. Eu me senti um pouco deslocada, para ser sincera. As pessoas do lado dela eram todas bem vestidas, falavam diferente, tinham uma postura diferente, mas tentei não demonstrar. Sorri, cumprimentei todo mundo, tirei fotos, dancei na festa, fiz o papel de mãe do noivo. E quando voltei para casa naquela noite, sozinha, no táxi que eu peguei, porque Lucas e Jéssica já tinham ido embora para a lua de mel, eu senti um vazio estranho, uma sensação de que algo tinha mudado, de que eu tinha perdido meu filho para outro mundo, um mundo onde eu não cabia direito. E então começou a mudança. Não foi de uma hora para outra. Foi devagar, sutil, como quando a gente não percebe que está ficando mais frio até começar a tremer. Lucas passou a ligar menos, as visitas ficaram mais raras. Antes ele vinha me ver todo domingo, ou pelo menos a cada 15 dias. Depois passou a ser uma vez por mês. Depois a cada 2 meses. Sempre com uma desculpa. Mãe, tá corrido no trabalho. Mãe, a Jéssica marcou um almoço com a família dela. Mãe, a gente tem um casamento para ir. Eu entendia, ou tentava entender. Falava que estava tudo bem, que era normal, que ele tinha a vida dele. Mas no fundo, eu sentia que alguma coisa estava errada, que ele estava se afastando e que eu estava sendo deixada de lado. E aí começaram os sinais. Aqueles pequenos desrespeitos que machucam mais do que qualquer briga aberta. Aqueles gestos que mostram, sem palavras, que você não importa mais, que você não é prioridade, que você é dispensável. Um dia, eu liguei para ele de manhã cedo, umas 7 horas, porque estava me sentindo muito mal. Tinha acordado com uma dor forte no peito, do lado esquerdo, uma pressão horrível, o coração disparado, o braço esquerdo formigando. Fiquei com medo. Pensei que podia ser o coração, que podia ser alguma coisa grave. Liguei para o Lucas, tremendo, com a voz falhando. Filho, você pode vir aqui? Tô passando mal, tô com medo. Ele atendeu com pressa, com aquele tom de quem foi interrompido no meio de algo importante. Mãe, agora não dá. Tô numa reunião importante com os diretores. A gente conversa depois, tá? E desligou. Assim, sem esperar minha resposta, sem perguntar o que eu estava sentindo, sem demonstrar preocupação. Fiquei ali, sozinha, segurando o celular, tentando controlar a respiração, tentando acalmar o coração. Tomei um chá de camomila. Deitei no sofá, esperei a dor passar. Passou depois de umas 2 horas. Não era nada grave, era ansiedade, estresse. Mas eu precisava de alguém naquele momento. Precisava de conforto. Precisava que meu filho dissesse que ia dar tudo certo.
E ele não estava lá. Ele estava numa reunião que era mais importante do que a saúde da mãe dele. Ele não ligou de volta, nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Quando eu cobrei, dias depois, ele disse que tinha esquecido, que estava muito atarefado, que tinha muita coisa na cabeça, que eu precisava entender, que a vida dele era corrida, que ele tinha responsabilidades, compromissos, pressões. Eu engoli, fingi que estava tudo bem. Disse que eu entendia, mas doeu. Doeu de um jeito que eu não sabia explicar. Parecia que eu não valia nem 5 minutos de atenção, nem numa emergência, nem quando eu estava com medo, nem quando eu precisava dele. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Outro episódio foi no aniversário da Jéssica. Lucas me ligou uns 3 dias antes, meio apressado, para avisar que ia ter uma festa num restaurante chique lá na Vila Olímpia, num sábado à noite, e que eu estava convidada. Fiquei animada. Pensei que ia ser uma oportunidade de estarmos juntos, de conversarmos, de eu matar a saudade. Fazia mais de 2 meses que eu não via meu filho pessoalmente. Comprei uma roupa nova, um vestido azul marinho, simples, mas bonito, comprido até o joelho, manga 3/4. Gastei R$180 numa loja no Brás. Era uma parte do salário que eu tinha separado para pagar a conta de luz. Mas não me importei. Queria estar bonita. Queria que meu filho sentisse orgulho de mim, que me visse bem arrumada, bem cuidada. Foi num salãozinho aqui perto. Gastei mais R$50 para fazer escova e unha. Cheguei no restaurante às 8 da noite, pontualmente no horário que ele tinha dito. E logo de cara, assim que entrei, percebi que alguma coisa estava errada. Tinha um monte de gente. Devia ter umas 40, 50 pessoas. Amigos do casal, colegas de trabalho, a família inteira da Jéssica, os pais, os irmãos, os primos, os tios, todos bem vestidos, maquiados, perfumados, conversando animados, rindo alto, tirando fotos. O restaurante era daqueles modernos, com luz baixa, música ambiente, garçons de colete. Eu me senti completamente deslocada. Fui me sentar e percebi que tinha uma mesa longa no centro, onde estavam o Lucas, a Jéssica, os pais dela, os padrinhos, os amigos mais próximos, e tinha outras mesas menores espalhadas ao redor. Eu fui direcionada para uma dessas mesas menores, lá no canto, perto da porta da cozinha, longe de onde estava acontecendo a festa de verdade. Sentei numa cadeira vazia ao lado de 2 pessoas que eu não conhecia, que nem se apresentaram, que mal olharam para mim. Lucas nem veio me cumprimentar direito. Acenou de longe com um sorriso rápido, distraído, meio mecânico, e voltou a conversar com os amigos. Nem se levantou para me dar um abraço. Nem veio até a minha mesa para me apresentar para os outros convidados. A Jéssica também mal olhou para mim. Passou a festa toda ocupada com as amigas, tirando foto, fazendo pose, rindo alto, postando nas redes sociais. Eu fiquei ali, sozinha naquela mesa, mexendo no celular, fingindo que estava tudo bem, tentando não parecer deslocada, tentando não demonstrar o quanto aquilo estava me machucando. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me incluiu nas conversas. Ninguém me perguntou se eu estava bem, se eu queria alguma coisa, se eu estava gostando da festa. Eu era invisível, uma estranha, uma figura decorativa sem importância. A mãe do noivo que estava ali porque tinha que estar, mas que ninguém realmente queria por perto. A comida foi servida, um prato elaborado, sofisticado, que eu nem sabia direito o que era. Comia em silêncio, mastigando devagar, tentando controlar o nó na garganta. Depois teve bolo, parabéns, discursos. A mãe da Jéssica fez um discurso emocionado, falando sobre como a filha era maravilhosa, como ela tinha orgulho dela. Os amigos fizeram brincadeiras, contaram histórias engraçadas. Lucas fez um discurso curto, agradecendo a presença de todos, dizendo o quanto amava a esposa. Não mencionou meu nome. Não olhou para mim, não fez nenhuma referência à mãe dele. Quando acabou a festa, lá pelas 11h30 da noite, Lucas veio até mim, me deu um abraço rápido, mecânico, meio sem jeito e disse: "Valeu por ter vindo, mãe. Foi legal você estar aqui. A gente se fala." E saiu com a Jéssica de mãos dadas, sorrindo, acenando para os amigos sem olhar para trás, sem me perguntar se eu ia conseguir voltar para casa bem, sem oferecer carona, sem demonstrar qualquer preocupação. Voltei para casa de metrô, sozinha, com o vestido novo que ninguém elogiou, com o cabelo escovado que ninguém reparou, com a maquiagem que ninguém viu, com a garganta apertada, segurando o choro, mordendo o lábio, tentando não desmoronar ali, no meio do vagão lotado,
no meio de estranhos que provavelmente estavam voltando de festas melhores, de lugares onde eram queridos, onde eram valorizados. Entrei num apartamento vazio às 00:30. Tirei o vestido. Tirei os sapatos que estavam me machucando os pés. Tirei a maquiagem. Olhei para o espelho do banheiro e vi uma mulher cansada, triste, humilhada. Uma mulher que tinha dado tudo por um filho que não havia mais, que não a valorizava mais. Sentei no sofá da sala, no escuro, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei muito. Chorei de soluçar, de tremer, de sentir uma dor física no peito. E naquele momento, naquela madrugada silenciosa e fria de sábado para domingo, eu percebi. Eu não era mais prioridade na vida do meu filho. Eu não era mais importante. Eu era só a mãe, a que deu tudo, a que sacrificou tudo, mas que agora podia ser deixada de lado, esquecida, descartada. E então veio o Dia das Mães. Aquele maldito Dia das Mães de maio que eu jamais vou esquecer. Eu acordei naquele domingo com uma expectativa boba, infantil, quase ingênua, de que talvez ele aparecesse de surpresa, que talvez me levasse para almoçar num restaurante simples, ou que pelo menos ligasse, mandasse uma mensagem carinhosa, dissesse que me amava. Fiquei o dia inteiro em casa, esperando, olhando para o celular, conferindo se tinha mensagem, se tinha ligação perdida. Nada. Nenhum Feliz Dia das Mães, nenhum Te amo, mãe, nenhum Obrigado por tudo. Nada. Silêncio absoluto. Às 14h, eu tentei me distrair. Fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, daqueles que ele gostava. Pensei em levar para ele, fazer uma surpresa, mas aí me segurei. Não, Vera, não vai implorar, não vai correr atrás. Se ele quisesse te ver, teria vindo. Às 20h, eu não aguentei mais. Peguei o celular com a mão tremendo e mandei uma mensagem. Filho, tudo bem? Estava com saudade. Feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Ele visualizou em 5 minutos, mas só respondeu meia hora depois. Feliz Dia das Mães, mãe. Desculpa, estava no churrasco aqui na casa dos pais da Jéssica. Dia corrido, B.O. Li aquela mensagem 3 vezes, tentando processar, tentando entender. Churrasco. Ele tinha passado o Dia das Mães na casa da família da esposa e nem tinha me avisado, nem tinha me convidado, nem tinha pensado em mim. Nem tinha cogitado que talvez eu estivesse sozinha, esperando, querendo estar perto dele. Respondi. Que legal, filho. Aproveita, beijo. Mas minha mão estava tremendo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas. Joguei o celular no sofá. Levantei. Fui pro banheiro. Olhei pro espelho. E aí, eu desabei. Chorei tanto que fiquei sem ar. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação, de injustiça. Como ele tinha chegado nesse ponto? Como ele tinha se tornado esse homem indiferente, frio, egoísta? Onde eu tinha errado? O que eu tinha feito de tão grave para merecer esse desprezo? Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se partiu. Não foi raiva, não foi ódio. Foi uma tristeza funda, resignada, profunda. Uma certeza dolorosa de que eu tinha perdido meu filho. Não para a morte, não para a distância física, mas para a indiferença, para a ingratidão, para a frieza, e que talvez ele nunca mais voltasse a ser aquele menino carinhoso que me abraçava forte e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Talvez aquele menino tivesse morrido e no lugar dele tinha surgido um homem que não me via mais, que não me valorizava mais, que não se importava mais. Nas semanas seguintes, eu tentei manter contato, tentei não desistir completamente. Mandava mensagens de vez em quando, perguntava como ele estava, se precisava de alguma coisa, se estava tudo bem no trabalho. Ele respondia sempre com frases curtas, automáticas, vazias. Tô bem, tudo certo. Depois a gente conversa. Mas nunca conversávamos. Nunca havia um depois. Nunca havia tempo. Nunca havia espaço para mim. Tentei ligar algumas vezes, ele não atendia. Mandava mensagem dizendo que estava em reunião, que estava ocupado, que me ligava mais tarde, mas nunca ligava. Até que um dia, num sábado de manhã de junho, eu acordei cedo. Fiz um bolo de fubá, daqueles bem fofinhos com queijo ralado, que ele adorava desde pequeno. Pensei, vou mandar uma foto para ele. Quem sabe isso não desperta alguma lembrança boa. Quem sabe ele não vem buscar um pedaço. Tirei a foto. O bolo estava lindo, dourado, cheiroso. Abri o WhatsApp, selecionei o contato dele. Anexei a foto. Escrevi, fiz seu bolo preferido, filho. Se quiser passar aqui para pegar um pedaço, fica à vontade. Apertei enviar. E a mensagem não foi entregue. Não apareceu nem as 2 marquinhas cinzas. Só apareceu um único risco.
frio, definitivo. Olhei para a tela sem entender. Tentei de novo. Mesma coisa, um risco só. Senti o coração acelerar, senti uma tontura. Não pode ser, ele não faria isso. Tentei ligar. A chamada caiu direto na caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Foi ali, naquele momento horrível, naquela cozinha que cheirava a bolo de fubá, naquela manhã de sábado ensolarada que eu percebi. Meu filho tinha me bloqueado, tinha me apagado dos contatos dele, tinha me excluído da vida dele, como se eu fosse uma vendedora chata, uma pessoa indesejada, um incômodo. Fiquei paralisada, segurando o celular, olhando para aquela tela, tentando processar aquilo, tentando entender como ele tinha chegado a esse ponto, como ele tinha achado que era aceitável fazer isso com a própria mãe. Será que eu tinha sido tão insuportável, tão sufocante, tão chata? Será que eu tinha feito algo tão grave que merecia ser bloqueada? Sentei na cadeira da cozinha, apoiei os cotovelos na mesa, escondi o rosto nas mãos e chorei. Chorei muito, chorei de soluçar, de tremer, de doer o peito, de não conseguir respirar direito. Chorei de humilhação, de rejeição, de abandono. Me senti descartada, como um objeto que não serve mais, como alguém que não merece nem a consideração de uma conversa, de uma explicação, de um mínimo de respeito. E durante dias fiquei naquele estado, perdida, sem chão, sem entender, chorando escondida no banheiro do trabalho, fingindo que estava tudo bem quando as amigas perguntavam, sorrindo quando precisava, mas por dentro completamente destroçada. Mas aí, devagar, muito devagar, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Não foi uma decisão consciente, não foi um momento de revelação, foi mais uma percepção gradual, uma clareza dolorosa, mas necessária. Eu percebi que eu tinha passado a vida toda me doando, me anulando, abrindo mão de tudo por ele, abrindo mão de relacionamentos, de sonhos, de tempo para mim, de coisas que eu queria fazer, de lugares que eu queria conhecer. Tudo tinha sido em função dele, tudo tinha sido por ele, e que no fim das contas, isso não tinha garantido amor, não tinha garantido respeito, não tinha garantido nem a dignidade básica de ser tratada como gente. Eu tinha ensinado meu filho, sem querer, sem perceber, que ele podia fazer o que quisesse comigo, que eu sempre estaria ali, aceitando, engolindo, perdoando, voltando, que eu não tinha limites, que eu não tinha amor próprio, que eu não me respeitava, e ele tinha aprendido a lição direitinho. Só que agora, alguma coisa dentro de mim tinha acordado, e eu ia ensinar outra lição, uma que ele jamais esperaria. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Decidi que não ia mais correr atrás, que não ia mais mandar mensagem, que não ia mais ligar, que não ia mais tentar, que não ia mais implorar por atenção, por afeto, por um mísero sinal de que eu importava. Se meu filho queria me ignorar, me bloquear, me apagar da vida dele, então que fizesse. A escolha era dele, mas eu não ia mais ficar esperando. Não ia mais viver em função dele. Não ia mais chorar sozinha enquanto ele seguia a vida dele sem se importar. Eu tinha uma vida e era hora de viver essa vida. De verdade, pela primeira vez em décadas, sem culpa, sem medo, sem pedir permissão a ninguém. Comecei devagar. Aceitei um convite das minhas amigas do trabalho, a Sônia e a Márcia, para ir num cinema no domingo à tarde. Fazia anos que eu não ia ao cinema. Sempre achava que tinha que guardar dinheiro, que tinha que estar disponível caso o Lucas precisasse, que não podia gastar comigo. Mas dessa vez, eu fui, comprei pipoca, refrigerante. Sentei na poltrona confortável e assisti a um filme bobo, uma comédia romântica que me fez rir alto. E quando saí de lá, senti uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Comecei a sair mais. Aceitei convites para almoçar fora no sábado, para caminhar no Parque do Ibirapuera no domingo de manhã. Conheci gente nova, fiz amizade com a dona Célia, uma senhora de 65 anos que mora no apartamento da frente e que sempre foi simpática comigo. Começamos a tomar café juntas de vez em quando, a conversar sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre os filhos ingratos que a gente às vezes cria sem perceber. Ela me entendeu, me acolheu, me fez ver que eu não estava sozinha nessa dor, que muitas mulheres passam pelo mesmo, que não era culpa minha. Me inscrevi num curso de culinária que sempre quis fazer. No Senac, às terças e quintas à noite, aprendi a fazer pratos diferentes, sofisticados, que eu nunca tinha tentado. Aprendi a fazer risoto, a fazer nhoque, a fazer tortas francesas e adorei estar ali,
aprendendo, criando, me redescobrindo. Comecei a cuidar mais de mim. Voltei a pintar o cabelo, que estava ficando grisalho. Comprei cremes para o rosto. Comprei roupas novas, bonitas, coloridas. Não para agradar ninguém, mas para mim. Porque eu merecia, porque eu valia, porque eu existia. E sabe o que aconteceu? Eu percebi aos poucos que eu tinha passado tanto tempo vivendo para ele, em função dele, orbitando ao redor dele, que eu tinha esquecido completamente de viver para mim. Eu tinha esquecido que eu também importava, que eu também tinha sonhos, que eu também merecia ser feliz, que a vida não tinha acabado só porque meu filho tinha me abandonado. Pelo contrário, talvez de uma forma estranha e dolorosa, aquele abandono tinha me libertado, tinha me dado permissão para finalmente viver. E então, numa sexta-feira à tarde, 3 semanas e 4 dias depois de ele me ter bloqueado, eu estava voltando do trabalho, cansada, com as sacolas das compras do mercado penduradas no braço, subindo as escadas do prédio, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Pensei em não atender. Achei que era propaganda, mas alguma coisa me fez atender. Alô? A voz do outro lado era trêmula, quase desesperada. Vera, aqui é a Jéssica. Você pode vir aqui em casa, por favor? É urgente. É sobre o Lucas. Meu coração disparou. Senti um frio na espinha. O que aconteceu? Ele tá bem? Ele tá bem fisicamente, mas... Por favor, Vera, vem. Eu te explico quando você chegar. Preciso de você. E desligou. Fiquei parada ali, no meio da escada, segurando as sacolas, o celular encostado no ouvido, o coração batendo descompassado. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Acidente, doença, algo terrível. Subi correndo os últimos degraus, entrei no apartamento, larguei as sacolas na cozinha, peguei a bolsa e saí. Desci as escadas quase correndo, saí na rua, parei o primeiro Uber que vi. Vila Olímpia, por favor, é urgente. O motorista deve ter percebido o desespero na minha voz, porque acelerou. Fiquei o trajeto inteiro com as mãos suando frio, o estômago embrulhado, rezando baixinho, pedindo a Deus que meu filho estivesse bem, que não fosse nada grave, que fosse um mal-entendido. 25 minutos depois, cheguei no prédio deles, toquei o interfone. A Jéssica abriu o portão sem perguntar quem era. Subi de elevador. Ela estava me esperando na porta do apartamento. E quando eu vi o rosto dela, soube que era sério. Os olhos estavam vermelhos, inchados, marcados. Ela tinha chorado muito, muito mesmo. O que aconteceu? Perguntei, entrando, olhando ao redor, procurando o Lucas. Ele está no quarto, ela disse, fechando a porta, a voz embargada, tremendo. Vera, o Lucas foi demitido. Ontem, sem aviso prévio. A empresa está passando por uma reestruturação financeira e cortaram metade do pessoal. Ele entrou em pânico. Ficou o dia inteiro trancado no quarto, sem falar com ninguém, sem comer, sem beber água, sem fazer nada. Só deitado na cama, olhando para o teto. Eu tentei conversar com ele, tentei acalmar, tentei dizer que ia dar tudo certo, que a gente ia se virar, que ele ia arrumar outro emprego. Mas ele não me ouve. Ele só fica repetindo que acabou, que ele perdeu tudo, que não sabe o que vai fazer, que decepcionou todo mundo, que ele é um fracasso. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo. Eu não sei mais o que fazer, Vera. Eu tentei de tudo, mas ele não reage. E eu tô com medo, com muito medo. Fiquei parada ali, ouvindo, processando, sentindo uma mistura estranha de sentimentos. Preocupação, compaixão, mas também raiva, mágoa, ressentimento. Porque onde ele estava quando eu precisei dele? Quando eu tive medo? Quando eu me senti mal? Quando eu estava sozinha, humilhada, abandonada? Onde ele estava? E agora, de repente, quando ele precisava, a Jéssica me ligava, como se eu fosse uma ferramenta, um recurso, algo que se usa quando convém e se descarta quando não serve mais. Meu primeiro instinto, aquele instinto maternal que a gente carrega para sempre, foi correr até o quarto, abraçar meu filho, dizer que ia ficar tudo bem, que eu estava ali, que a gente ia superar juntos. Mas aí eu lembrei do bloqueio, lembrei da indiferença, lembrei de todas as vezes que eu precisei dele e ele não estava lá. Lembrei do Dia das Mães, do aniversário da Jéssica, da dor no peito que ele ignorou, de todos os silêncios, de todas as ausências, e alguma coisa dentro de mim travou completamente. Por que você me ligou, Jéssica? Perguntei devagar, olhando nos olhos dela. Ela piscou, surpresa com a pergunta, como se fosse óbvio. Por que você é a mãe dele, Vera? Porque eu achei que você ia saber o que fazer, que você ia conseguir falar com ele, que você ia conseguir tirar ele desse estado. Respirei fundo. Senti um nó na garganta, mas mantive a voz firme.
Ele me bloqueou no WhatsApp há 3 semanas, eu disse calmamente, sem raiva, sem acusação, apenas constatando um fato. Ele não quer falar comigo, ele não quer saber de mim. Ele deixou isso muito claro, tão claro que me apagou dos contatos dele, como se eu fosse uma inconveniência, um incômodo. Jéssica ficou pálida, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Eu não sabia disso, ela sussurrou. Então agora você sabe. E eu vim até aqui correndo porque você disse que era urgente, porque eu tive medo que fosse algo grave, que ele tivesse sofrido um acidente, que estivesse doente, que estivesse em perigo. Mas ele está bem, fisicamente está bem. Perdeu o emprego? Sim. E isso é ruim, é difícil, é assustador, mas acontece, faz parte da vida. Todo mundo passa por isso em algum momento, e ele vai ter que aprender a lidar com isso, sozinho, ou com você, ou com os amigos dele. Mas não comigo, não depois de tudo que ele fez, não depois de todo o desrespeito. Virei para sair, minha mão já estava na maçaneta da porta. Vera, espera. Ela disse, a voz falhando, quase um pedido desesperado. Por favor, eu sei que ele errou, eu sei que ele te magoou, eu sei que ele foi um filho horrível, mas ele é seu filho. Ele precisa de você agora. Parei, senti o peito apertar. Virei para ela e disse, olhando bem fundo nos olhos dela, escolhendo cada palavra com cuidado, com firmeza, com toda a dignidade que eu ainda tinha dentro de mim. Ser mãe não significa aceitar desrespeito, Jéssica. Não significa estar sempre disponível, sempre perdoando, sempre engolindo humilhação em nome de um amor que só existe de um lado. Eu passei a vida inteira me sacrificando por ele. Trabalhei até não conseguir mais. Abri mão de tudo, dos meus sonhos, dos meus relacionamentos, do meu tempo, da minha paz. Tudo por ele, para que ele tivesse uma vida melhor, para que ele não passasse pelas dificuldades que eu passei, e ele me descartou, me bloqueou, me tratou como se eu não existisse, como se eu fosse um peso, um estorvo. Então agora, ele vai ter que aprender que as ações têm consequências, que não dá para tratar as pessoas como lixo e esperar que elas venham correndo quando você precisa, que respeito se constrói todo dia e que quando a gente perde esse respeito é muito difícil recuperar. Abri a porta, Jéssica não disse mais nada, apenas ficou ali, parada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Saí, fechei a porta atrás de mim, chamei o elevador, desci, saí do prédio e no caminho de volta para casa, dentro do Uber, olhando pela janela as ruas iluminadas de São Paulo, chorei. Mas não era um choro de dor, era um choro de libertação, porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha colocado um limite. Pela primeira vez, eu tinha escolhido a minha dignidade. Pela primeira vez eu tinha dito não. No dia seguinte, sábado, acordei cedo, fiz meu café, sentei na varanda com uma xícara fumegante nas mãos e fiquei ali, olhando para o céu claro da manhã, pensando em tudo o que tinha acontecido. Senti paz, uma paz estranha, misturada com tristeza, mas paz. Porque eu sabia que tinha feito a coisa certa, que tinha me respeitado, que tinha honrado tudo que eu era, tudo que eu acreditava. Às 9 da manhã meu telefone tocou. Era o Lucas. Ele tinha desbloqueado meu número. Meu coração disparou. Fiquei olhando para o nome dele na tela, piscando, tocando. Pensei em não atender, em deixar tocar até cair, em fazer com ele o que ele fez comigo. Mas não fiz. Atendi. Alô? A voz dele estava rouca, cansada, quebrada. Mãe, a Jéssica me contou que você veio aqui ontem. Me contou o que você disse e eu preciso falar com você. Posso ir aí? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Respirei fundo. Pode vir, eu disse. Eu vou estar aqui. Desliguei. Não disse mais nada. Não facilitei. Não disse que estava tudo bem, que eu entendia, que já tinha perdoado. Apenas disse que ele podia vir. Fui pro banheiro, escovei os dentes, prendi o cabelo, me olhei no espelho. Você consegue, Vera. Você é forte. Não cede. Não volta atrás. 1 hora depois, a campainha tocou. Fui até a porta, abri, e ali estava ele. Meu filho, mas não parecia o homem confiante, bem-sucedido, arrogante que eu tinha visto no aniversário da Jéssica. Parecia um menino perdido, os olhos vermelhos, inchados, a barba por fazer, a roupa amassada, as mãos tremendo. Ele entrou devagar, com a cabeça baixa, as mãos nos bolsos da calça. Sentou no sofá. Ficou olhando para o chão, sem saber o que dizer, sem saber por onde começar. Eu sentei na poltrona em frente. Cruzei as pernas. Esperei. Não ia facilitar, não ia puxar assunto. Não ia fazer o que sempre fiz, que era quebrar o silêncio incômodo, que era aliviar a tensão,
que era fazer tudo ficar mais fácil para ele. Mãe, eu não sei nem por onde começar, ele disse finalmente, a voz falhando, quase sumindo. Eu estraguei tudo. Eu perdi o emprego e eu percebi que eu não tenho ninguém, que eu afastei todo mundo, que eu afastei você, a pessoa que sempre esteve do meu lado. Sempre. E eu não sei o que fazer, não sei como consertar isso. Continuei em silêncio, apenas olhando para ele, esperando. Ele levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Eu sei que eu te bloqueei, eu sei que eu te tratei mal, que eu te ignorei, que eu só lembrava de você quando precisava de alguma coisa, que eu te humilhei, que eu te desprezei, que eu fui o pior filho que alguém poderia ter. E eu não tenho desculpa, não tenho justificativa. Eu fui horrível, eu fui cruel. E eu não mereço seu perdão. Por que você fez isso? Perguntei, a voz firme, calma, sem acusação, mas exigindo uma resposta verdadeira. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto, limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu achava que você ia estar sempre lá, que não importava o que eu fizesse, você ia me perdoar, ia me aceitar, ia continuar me amando, como sempre fez. E eu achava que isso me dava o direito de te tratar de qualquer jeito, de te descartar quando eu não precisava de você, de te ignorar quando eu estava ocupado. Eu achava que mãe era isso, que mãe aguentava tudo, que mãe não tinha limites, que mãe não podia se cansar, que mãe não podia desistir. Ele soluçou. E eu estava errado, completamente errado. Você não é obrigada a me amar incondicionalmente. Você não é obrigada a aceitar desrespeito. Você não é obrigada a estar sempre disponível. Você é uma pessoa com sentimentos, com limites, com dignidade. E eu pisei em tudo isso. Eu te humilhei, te abandonei. E ainda achei que estava tudo bem. Levantei do sofá, fui até a janela, olhei para a rua lá embaixo, cruzei os braços, senti um nó na garganta, mas não ia chorar. Não ainda. Lucas, eu passei a vida inteira te colocando em primeiro lugar. Tudo que eu fiz foi por você. Cada centavo que eu ganhei, cada hora de sono que eu perdi, cada lágrima que eu derramei, tudo foi por você. Para que você tivesse uma vida melhor do que a minha. Para que você não passasse pelas dificuldades que eu passei. E eu não me arrependo, porque era o que eu queria fazer. Era minha escolha, minha decisão. Mas eu cansei, filho. Eu cansei de ser invisível, de ser ignorada, de ser tratada como um peso, de ser lembrada só quando você precisa de alguma coisa. Eu não vou mais aceitar isso. De você, de ninguém, porque eu tenho valor, eu tenho dignidade e eu mereço respeito. Ele levantou também. Veio até mim, parou a uns 2 passos de distância. Eu quero consertar, mãe. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero te ter na minha vida. De verdade, não só quando eu preciso, mas sempre. Eu quero aprender a te valorizar, a te respeitar, a te enxergar, a te ouvir, a estar presente. Eu quero aprender a ser o filho que você merece, que você sempre mereceu. Virei para ele, olhei nos olhos dele, vi sinceridade, vi arrependimento, vi dor, mas também vi uma oportunidade, uma chance, não de voltar ao que era antes, mas de construir algo novo, algo melhor. Algo baseado em respeito. Então aprende, Lucas, não com palavras bonitas, com ações, com presença, com tempo, com consideração. Prova para mim que você mudou. Prova que eu importo. Porque se você não provar, se você voltar aos velhos padrões, se você me decepcionar de novo, eu vou seguir em frente e você vai ter que seguir também. Sem mim. Porque eu não volto mais para um lugar onde eu preciso implorar para ser respeitada. Ele assentiu. E pela primeira vez em muitos anos, ele me abraçou, de verdade, com força, com sentimento. E eu deixei. Encostei a cabeça no ombro dele. Senti o cheiro do perfume dele. Senti o calor do corpo dele. E chorei. Chorei muito. Mas dessa vez não era só tristeza. Era também alívio. Era também esperança. Esperança de que talvez, só talvez, a gente pudesse reconstruir o que tinha sido quebrado. Nos meses seguintes, Lucas cumpriu o que prometeu. Não foi fácil, não foi perfeito, não foi linear. Houve recaídas, houve momentos em que ele esqueceu de novo, em que voltou aos velhos padrões, em que ficou semanas sem ligar. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu ligava, eu mandava mensagem, eu chamava a atenção, eu lembrava do combinado e ele ouvia, pedia desculpa e consertava. Ele arrumou um emprego novo 3 meses depois da demissão, numa empresa menor, com um salário menor do que o anterior, mas estável. Passou a vir me visitar toda semana.
sábado ou domingo, às vezes os dois. Trazia a Jéssica. Conversávamos, almoçávamos juntos. Ele me ligava no meio da semana sem motivo, só para saber como eu estava, para contar sobre o dia dele, para ouvir sobre o meu. Me incluiu nos planos, me apresentou para os amigos novos como alguém importante, não como um peso, e aos poucos, muito devagar, eu fui percebendo que aquele rapaz que me bloqueou, que me ignorou, que me descartou, estava finalmente aprendendo a ser filho, não o filho perfeito, mas um filho presente, um filho que respeita, um filho que enxerga, um filho que valoriza. E a Jéssica também mudou. Passou a ser mais carinhosa comigo, mais atenciosa, mais respeitosa. Me ligava de vez em quando só para conversar, me convidava para almoçar na casa deles. Pedia conselhos, pedia receitas, e eu percebi que ela também tinha aprendido alguma coisa, que ela tinha entendido que eu não era uma sogra invasiva, chata, problemática, mas uma mulher que só queria ser respeitada, que só queria ter um lugar na vida do filho, um lugar digno, um lugar de respeito. Hoje eu tenho 57 anos. 1 ano e meio se passou desde aquele dia terrível em que descobri o bloqueio. Ainda trabalho na escola municipal, ainda acordo cedo, ainda pego o metrô lotado, ainda faço meus bolos por encomenda nos finais de semana. Mas agora, quando chego em casa à noite, não sinto mais aquele vazio horrível, aquela solidão sufocante, porque eu construí uma vida que não depende de ninguém, uma vida onde eu sou prioridade, onde eu importo, onde eu existo, onde eu tenho valor. Tenho minhas amigas, a Sônia, a Márcia, a Dona Célia, tenho meu curso de culinária, tenho meus passeios no parque, tenho meus momentos de paz e tenho meu filho de volta. Não como era antes, mas de uma forma melhor, mais madura, mais consciente, mais respeitosa. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor, que ser mãe não é se anular, não é desaparecer, não é aceitar qualquer coisa em nome de um sentimento que só existe de um lado. Que amor verdadeiro, amor de verdade, amor que vale a pena, exige respeito, exige presença, exige reciprocidade, exige escolha, exige ação. E que às vezes a maior prova de amor que podemos dar, tanto para nós mesmas quanto para os nossos filhos, é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar, a nos tratar como merecemos ser tratadas. Porque quando a gente se respeita, quando a gente se valoriza, quando a gente coloca limites claros, a gente ensina os outros a fazerem o mesmo. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso é dignidade, isso é sobrevivência. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se meu filho vai continuar sendo esse homem que ele está tentando ser. Não sei se ele vai manter as promessas. Não sei se a gente vai continuar próximos daqui a 10 anos. Não sei se vou ter netos um dia, se vou estar presente na vida deles. Se vou ser a avó que sempre sonhei ser, mas sei de uma coisa que ficou gravada no meu coração, na minha alma, na minha essência. Eu nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada. Nunca mais aceito migalhas de afeto. Nunca mais me anulo em nome de ninguém. Nunca mais finjo que está tudo bem quando não está. Nunca mais engulo desrespeito em silêncio. Porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que a gente só ensina as pessoas a nos tratarem bem. Quando a gente se trata bem primeiro, quando a gente se respeita, quando a gente se valoriza, quando a gente entende que amor não é sacrifício sem limite, é troca, é reciprocidade, é dignidade, é escolha, é presença, é respeito. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso, com aquela mãe que está passando pelo mesmo, com aquela mulher que está aceitando menos do que merece. Comenta de que cidade você está assistindo. Comenta se você já passou por algo parecido. Comenta se essa história te fez refletir. E se quiser mais histórias assim, histórias de mulheres reais, de dores reais, de superação real, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre dignidade, sobre limites, sobre amor próprio, sobre respeito, e sobre a importância de nunca, jamais, em hipótese alguma, aceitar ser tratada como se não tivesse valor. Porque você tem, eu tenho, todas nós temos. E está na hora da gente lembrar disso. Todos os dias, em cada escolha, em cada atitude,
em cada limite que colocamos. Está na hora de escolhermos a nós mesmas, sempre.